Estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Digital, trazendo, portanto, mais um estudo hoje com o tema Batalha Espiritual ou Guerra Espiritual, que é uma realidade em que os cristãos que vivem neste mundo enfrentam. Eu vou estar trazendo informações como acontecem as batalhas, acontecem as guerras e como podemos nos preparar para podermos enfrentar essas batalhas, essas guerras que invisivelmente está acontecendo, como a Bíblia fala, neste chamado no mundo tenebroso. Portanto, eu oro agora e peço ao Espírito Santo que venha sobre mim para ministrar essa palavra e que você seja abençoado mais uma vez no nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, nós aqui pelo nosso canal da DTG temos esta proposta de trazer para você mais estudos, mais ensinos da palavra de Deus, e hoje, como já disse, estou trazendo um tema chamado de batalha espiritual ou guerra espiritual. Se alguém disser, mas existe esse termo na Bíblia chamado guerra espiritual ou batalha espiritual? Não existe a palavra em si, mas o conceito sim. Nós vamos estar vendo que um homem muito sábio, muito entendido, que conhecia, que passou por isso, né, verdadeiramente, até no seu tempo, e escreveu para a igreja, para a igreja do seu tempo, para os irmãos do seu tempo, e que também é para o nosso tempo, em nome de Jesus. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no texto muito conhecido sobre a armadura de Deus. Então vou estar falando sobre a armadura de Deus, o que é essa armadura de Deus, para que serve, como usá-la, qual a finalidade. Muito bem, vou estar começando com o texto em que Paulo escreve aos Efésios, no seu capítulo 6, e versículo 10 ao 18, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E ele começa a descrever aqui os elementos ou as partes que fazem parte da armadura de Deus. Ele começa dizendo no capítulo 6, versículo 14, chamada indumentária, né? Capítulo 10, 6 e 14, que diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Muito bem, Paulo aqui está descrevendo as indumentárias de uma armadura que ele conhecia muito bem, observando as armas, ou as armaduras de proteção e de ataque dos soldados romanos, tanto que ele era ele se considerava um cidadão romano, e os soldados romanos eram formados por grandes legiões, grandes grupos de soldados e oficiais que eram destacados para conquistar aquela região onde o império pretendia dominar. E os soldados, os romanos, no tempo de Paulo, eles tinham belas armaduras e armas
e eram bem treinados e disciplinados, por isso eles dificilmente perdiam batalhas. E Paulo, observando como era a estrutura ou a formação de um soldado romano, ele transmite isso, usa isso como um modelo de como o cristão deveria se portar, deveria se vestir de uma armadura espiritual, não uma armadura carnal como era a armadura dos soldados romanos, que lutavam contra carne e sangue. Mas ele disse, não é, estou falando de uma armadura carnal ou material, mas espiritual, porque existem inimigos que atacam e são bem organizados também, as hordas desses inimigos, os inimigos espirituais que se levantam para atacar os seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo, os cristãos, devem também se preparar antecipadamente para tanto se defender dos ataques como também para contra-atacar. Então ele escreve aos Efésios. Neste momento ele está numa prisão em Roma, no ano de 64 depois de Cristo. Ele escreve esta carta, chamada de Carta Paulina. Junto com esta carta também ele escreve a carta de Colossenses e de Filemon, que é levada por mão de um obreiro chamado Tíquico, para a igreja de Éfeso ou aos Efésios. E depois dele abordar vários ensinamentos, mostrar a posição do crente em Cristo Jesus, várias outras informações que ele traz, como a informação que a salvação não é por obras da lei, nem por atitudes próprias das pessoas, mas pela graça. Conforme o capítulo 2, ele se declara e diz que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a fé de Cristo, ou seja, a fé em Deus, mediante a cruz de Cristo. Ou seja, ele diz que não há diferença. Ele fala sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Ele se mostra e se revela como um apóstolo que foi levantado para pregar aos gentios. Ele, nesta mesma carta, ele faz uma oração no capítulo 3, versículo 14, pelos Efésios. Ele fala da unidade da fé. Ele fala da santidade cristã oposta aos costumes dos gentios e do mundo. Ele fala dos deveres domésticos das pessoas em relação aos seus cuidados, aos seus afazeres diários, sem permitir que os afazeres e as atividades seculares ou diárias não roubem o tempo que nós devemos ter para com Deus. Aí então, por fim, no capítulo 6, ele vem falar desta armadura, que é necessário que o cristão deve ter, todo cristão deve ter, porque ele coloca o cristão como um guerreiro, que não guerreia, como já falei ainda há pouco, contra carne e sangue, mas ele vai descrevendo aqui a formação das hordas, a organização e a formação das hordas espirituais. Ele diz assim, nós devemos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ele não deixa fora nenhum dos incrementos que faz parte da armadura do soldado romano, do guerreiro romano. Assim, para a nossa vida, ele transmite dizendo que devemos ter, como um soldado romano tem toda a armadura, calçados bons, cintos, couraça, espada, capacete. Também o cristão deve ter a armadura, no caso, a armadura de Deus. E como já li o texto, eu vou estar falando um pouco mais sobre elas. Ele diz então, começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não é uma coisa própria nossa. Nada que nós fizermos por conta própria
será suficiente ou capaz de enfrentar estas hordas, estes exércitos, essas formações do inimigo, como ele chama de das artimanhas, as ciladas do inimigo, que ele deixa muito claro aqui que é o diabo, né? Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele revela que o diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, o adversário, ele tem as estratégias de ataques, de ciladas, astutas ciladas, para que as pessoas caiam, e os que servem a Cristo, que em Cristo caiam, e recuem na fé, e se submetam ao poder e à vontade dele. Mas ele disse: se os cristãos, como guerreiros de Deus, tomarem e se revestirem desta armadura de Deus, poderá estar pronto para tanto resistir às ciladas e os ataques do diabo, como também contra-atacar esse adversário. Porque ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra, e ele vai dizendo, os principados. É um tipo de uma organização espiritual formada por príncipes caídos, né, de anjos caídos, que tinham a sua posição diante de Deus, e que foram lançados quando houve rebelião no céu, induzida e dirigida por Satanás, que era chamado de Luzbel. Muitos príncipes que tinham posição diante de Deus seguiram este anjo rebelde e foram derrubados da sua posição do céu, mas continuaram, entre aspas, com suas funções de príncipes contra potestades. Também era um outro tipo de formação das hostes celestiais, chamado de potestades, contra os príncipes das trevas, que provavelmente o principado era onde a região onde os príncipes dominavam ou dominam, e ele vai descrevendo: são príncipes das trevas deste século, deste tempo presente, contra as hostes espirituais da maldade. A função destes principados ou príncipes ou anjos caídos é semear e promover maldade, a malignidade, a maldade contra as pessoas, induzindo estas pessoas a se rebelarem contra o Criador, como eles se rebelaram. Então Paulo tem estas revelações do Espírito Santo e alerta a igreja de Corinto, a igreja os Efésios e Éfeso, né, para que eles estejam atentos a estas coisas, a estes acontecimentos, e não fiquem vivendo aleatoriamente como se nada tivesse acontecido, ou como se simplesmente carregasse em si o rótulo de uma religiosidade que foi imposta por outras pessoas, chamando-os de cristãos, mas que tivessem uma vida ativa e uma vida constante, uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de constante oração, de fidelidade, de temor, como ele vai descrevendo no decorrer desta carta. Então eles habitam aonde? Na terra, nas cavernas, aonde? Eles nos lugares celestiais, ou nas nuvens, ou na atmosfera, possivelmente fora da nossa atmosfera, ou nas regiões celestiais, que com certeza não é no céu, mas abaixo do céu. Certamente eles habitam nessa região e têm acesso à terra, à terra para tentar perseguir e atacar as pessoas que estão vulneráveis, e até muitos cristãos que não se atentam a ouvir e a obedecer a palavra de Deus e sofrem grandes ataques. Até aqueles que estão sempre atentos e em constantes orações e consagrações ainda são atacados, mas quando estes crentes estão revestidos com estas armaduras, que eu vou estar falando novamente, que eu acabei de ler, os ataques, sim, algumas vezes são sentidos, mas em alguns momentos eles são repelidos, né, e repreendidos, e por causa das promessas, das garantias que o próprio Deus e Jesus Cristo e a palavra dele nos garante. Ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura
de Deus, para que tomar esta armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele fala aqui que ainda que haja um tempo de bonança, de paz, de prosperidade, de saúde e de bons acontecimentos também acontecerá. Está sujeito a existir um dia mau, um dia em que as pessoas praticamente não esperam e começam a acontecer muitas coisas inesperadas, sem explicação, sem motivo, e as pessoas dizem, não, como isso aconteceu? De onde veio isso? Não tinha como acontecer, eu não esperava isso de forma nenhuma, mas de onde menos se espera, às vezes vem os levantes, os ataques, e por trás daqueles ataques, embora que seja muitas vezes provocado por pessoas, por trás destas pessoas existe as hordas malignas, os principados, os demônios da maldade, nas hostes espirituais da maldade, que induzem as pessoas como se fossem instrumentos do inimigo para perturbar, para oprimir, para fazer sofrer aquela pessoa, aquela casa, aquela família, ou até igrejas e assim por diante. Ele diz, então, portanto, ele revela alguns segredos que, se todos tomarem, pegarem esse conselho e entender esse segredo revelado e pegar aplicar na prática, na vida, depois de ter sofrido os ataques, não cederá facilmente e nem vai cair, mas vai, como ele disse, ficar firme. Depois possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ou seja, ter suportado e enfrentado as batalhas, os ataques, ainda ficar firme. E então, ele, nesse versículo 13, do capítulo 6 de Efésios, ele fala em ficar firme. E no versículo 14 também, ele repete novamente para confirmar, para que fique mais bem gravado, mais bem inserido nas nossas vidas. Ele volta a falar de firmeza, de estar firme. Estai, pois, firmes. E ele diz, sejam firmes, procurando fazer da seguinte maneira, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É uma das armas que o Senhor, que faz parte da indumentária do guerreiro, é a verdade. Não se submeter e nem ceder jamais à mentira. Porque o próprio Jesus diz que a mentira, o diabo é o pai da mentira. A verdade em tudo... verdade em tudo é uma proteção importante na nossa vida espiritual, conforme João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele compara a verdade como um cinto que sustenta a roupa, a roupa do soldado era um tipo de uma couraça, e por cima da couraça era colocado aquele cinto, provavelmente de couro, que não deixava a couraça do soldado esvoaçando, livre de se enganchar em alguma coisa, ele fica preso e ser pego facilmente ou dominado pelo inimigo. Então ele compara um cinto de uma roupa de guerreiro como a verdade. A mentira é tão terrível que mesmo que uma pessoa que vive mentindo não confia em outra pessoa mentirosa. Veja que triste é a situação de uma pessoa mentirosa. Procura inventar coisas que não são realidade, que não é real, muitas vezes para se safar ou para chamar a atenção, mas não vale a pena a mentira. A mentira não para de pé. Resumindo, o diabo, na verdade, a mentira, a Bíblia de Jesus diz que quem inventou a mentira foi o próprio diabo. Diz que o diabo é o pai da mentira, conforme João 8,44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Misericórdia. É a verdade isso, não tem como mudar.
não, vamos considerar, né, que em algum momento pode-se mentir, em alguma situação. Não, quem mente sempre sai no prejuízo. Não tem como amenizar, não tem como aliviar, não tem como passar a mão e aceitar. Não, vamos aceitar a mentira dele ou a mentira dela. E tem pessoas que são pessoas chamadas contumaz, que mentem profissionalmente, mentem em tudo. E quando a gente pega alguém na mentira, normalmente nós não confiamos mais. Tem até uma história que não está na Bíblia isso, mas de um rapaz que gostava de mentir. E então, numa cidade antiga, ele morava antigamente numa cidade, e de repente ele sai correndo no meio da rua para pregar uma mentira, uma peça, como se dizia. E ele saía correndo no meio da rua da cidade e dizia: corram todos, fujam, está vindo um rei com um exército muito grande e vai invadir a cidade. As pessoas saíam correndo com o que podiam levar, alguns nem conseguiam levar nada, as mães carregando as crianças, bebês nos braços, e corriam, se afugentavam numa montanha, numa floresta. E depois que as pessoas corriam e se escondiam, ele ia lá e rolava de dar risada. E dizia: é mentira, eu estava brincando, eu só queria ver como vocês iriam reagir diante de uma notícia dessa. E assim ele fez por várias vezes, até que um dia, verdadeiramente, um rei veio com seu exército para invadir a cidade. E por várias vezes ele já tinha feito isso, e as pessoas disseram: não acreditamos mais em você, você está mentindo, e ficaram na cidade. E era verdade, e o rei veio com seu exército e entrou na cidade, dominou, matou, roubou, escravizou os moradores da cidade. Porque ele tinha mentido outras vezes, mas naquela vez ele foi falar a verdade, ninguém acreditou mais. Então, uma das peças da indumentária da armadura de Deus, que é equivalente comparado ao cinto da verdade, o cinto é a verdade. A outra, conforme Paulo diz aqui, couraça, vestida couraça da justiça. A couraça da justiça. O crente que não anda com justiça será facilmente derrotado pelo inimigo. O crente que não pratica a justiça será facilmente derrotado pelo inimigo. Nós temos exemplos de Daniel. Daniel era um homem justo e em sua vida foi vasculhada pelos inimigos, que eram príncipes e presidentes da sua época, no tempo do rei Dario, na Pérsia, conforme Daniel capítulo 6, está essa história. Para o acusarem de feitos e coisas erradas, atos de injustiças, mas não acharam nada. Por isso, procuraram contra a lei do seu Deus, conforme Daniel 6, 4 e 5. Aí o negócio ficou feio para o lado deles, pois queriam que Daniel virasse comida de leões, mas eles, com suas famílias, foram quem viraram a comida dos leões famintos. Misericórdia, porque Daniel era justo e não acharam nele atos de injustiça. Então vamos fazer com que ele negue a fé dele para a gente poder derrotá-lo. Mas por ele ser justo, temente a Deus, também ele usava, vamos dizer que ele usava a couraça da justiça. O outro outra parte da indumentária que não pode faltar na vida do crente, do guerreiro cristão, conforme Paulo diz, é o calçado do evangelho, calçar os pés no evangelho da paz. No livro diz, ainda aqui no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele fala sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, são as boas novas, as boas notícias que superam qualquer notícia, qualquer novidade que houver na terra, por mais interessante que seja, não superará jamais as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em Isaías, capítulo 52, 7, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Esta é a mensagem do Evangelho, de proclamar a soberania, o poder de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus. Porque por onde o crente anda, deve deixar
um rastro do Evangelho e sinais de quem a ele pertence. Ele pertence normalmente gente de paz. Um cristão contencioso é uma contradição, é uma anomalia. Pessoas que não creem no Evangelho servem só para semear contendas entre as pessoas. E a Bíblia diz que nós não fomos chamados para semear contenda nem ódios, mas para proclamar a paz de Deus que excede todo o entendimento, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É claro que Jesus Cristo também disse que não veio trazer paz na terra, veio trazer guerra. Mas, momentos da nossa vida, nós temos que ser aqueles que semeiam a paz de Deus, né? Através do Evangelho, das boas novas do Evangelho de Cristo. O outro parte da indumentária da armadura de Deus é o escudo da fé. Paulo viu que o soldado tinha uma couraça semelhante para se proteger dos ataques das setas, das flechas do inimigo. Assim também ele diz, tem uma couraça, chama-se couraça da justiça. Pratique a justiça, seja justo em tudo que fizer, e proceder e falar. E então ele vai dizendo que também, além da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos sandálias do Evangelho da Paz, também ele tem que ter o escudo da fé. Era uma rodela grande de metal ou de madeira ou de algum material, dependendo das condições da nação, porque era para milhares e milhares e milhares de soldados. Eles confeccionavam aquele círculo, aquela rodela que engravava no braço para defender dos ataques das espadas do inimigo, da lança do inimigo. Então ele compara o escudo de um guerreiro humano a um escudo da fé. E ele atribui esse escudo da fé, como também a espada, como a palavra de Deus, que é nossa defesa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tanto serve como defesa, como também de ataque, ou seja, ela nos dá fé para nos crermos em Deus, nos defendermos, como nos capacita também para podermos atacar como uma espada. E isto não são coisas produzidas por nosso querer, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelas nossas condições e capacitações. São todas as capacitações que nos são dadas como essas armas pelo Espírito Santo de Deus. O escudo da fé, portanto, é a palavra de Deus para a nossa defesa. É possível que o inimigo queira usar a própria palavra de Deus. Olha que ousadia. É possível que o inimigo queira usar a própria palavra de Deus para, de uma maneira distorcida, para tentar nos confundir, como fez ou tentou confundir ou fazer com Jesus, pelo menos por 3 vezes. Mas Jesus revidou, aplicando a palavra de Deus contra ele, né? E o inimigo foi derrotado, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. É possível que o inimigo ouse querer e tente usar as armas que os cristãos têm, entre elas a palavra de Deus, como o escudo da fé, ou a espada, para nos atacar, distorcendo. Mas nós vamos contra-atacar usando a própria palavra com mais firmeza, com mais força, com mais determinação, porque nós não usamos a palavra de Deus com a sabedoria humana, mas com a graça e com o poder do Espírito Santo, e ele não poderá resistir, ele vai ter que recuar. E a outra, ainda faz parte da indumentária, é o capacete da salvação. O capacete da salvação. Isaías 59, 17 diz: pois o elmo, o capacete da salvação na sua cabeça. A ideia é ter certeza da salvação de Deus, a esperança segura, certa, que guarda a mente das incertezas e dúvidas. Este é o capacete da salvação, que é gerado pelo Espírito Santo, pela fé. Isso não vem de vós, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Dom de Deus, que nos foi dada pela fé na palavra de Deus, né? E esta incutida ou inserida em nossas mentes, nos nossos pensamentos, em nossos corações, de maneira tal que se serve como proteção, como um capacete, de forma que as ideias
do mundo não pode de forma nenhuma mover nem demover a nossa esperança, a certeza que nós temos em nossos corações, dada pelo Espírito Santo, as dúvidas, os pensamentos de será que é verdade? Será que é verdade mesmo? Será que Jesus Cristo morreu por mim? Será que foi suficiente a morte de Jesus na cruz do Calvário? Tem que tirar esse será e crer absolutamente, como diz a própria palavra, que não há salvação em outro nome. Não foi dado nem no céu nem na terra outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. É nisso que nós devemos crer e de forma nenhuma deixar que alguém venha com outros pensamentos, com outras ideias, com filosofias e doutrinas distorcidas muitas vezes, usando a própria Bíblia como inimigo. Ele é astuto e pode fazer isso para seduzir alguns cristãos que eu já vi no decorrer do tempo, que serviam a Deus na posição, no mesmo lugar em que congregavam, e depois de algum tempo eu os encontrei dizendo, agora eu achei a verdade, eu estou na religião tal, agora eu descobri a verdade. Ou seja, ele não descobriu a verdade, ele foi enganado, porque a verdade sempre esteve nas mãos deles, e ele nunca quis entender, nem compreender, e depois disse que agora sabia da verdade, porque estava numa certa seita, numa certa denominação, por ele ter sido iludido, por ele mesmo não ter tido interesse de aprender, e não pôs por capacete a salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário na sua mente e seu coração, e foi induzido, ou foi confundido, e foi enganado, e agora ele achava que verdadeiramente ele tinha achado a coisa certa, o lugar certo, o caminho certo, que não tinha nada a ver com a verdade, nem com a palavra de Deus. E por fim, além da capacete de salvação, tem a espada do Espírito, deixa-me ver, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, empregada pelo Espírito Santo para convencer e assegurar. A espada do Espírito, a espada de dois gumes, né? Quando eu era jovem, tinha uns pregadores que diziam assim, a espada do Espírito é como a espada de dois gumes. Por um lado ela corta, por um lado ela lapida e por outro ela consola. E é isso mesmo, a palavra de Deus, ela tanto penetra para matar o velho homem, a velha criatura, como para gerar uma nova criatura. É tudo através da palavra de Deus, que faz parte da indumentária, da armadura de Deus, aleluia. E por fim, terminando aqui, há momentos que gostaríamos de ficar escondido em um lugarzinho ou em um quartinho a sós. Mas isso resolve alguma coisa? Isso resolve alguma coisa? Algumas pessoas se enclausurar, vou me enclausurar, vou ficar dentro de casa, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, vou ficar escondido, não quero me comunicar com ninguém, eu não quero ser atacado, eu não quero ser retalhado, por isso eu quero ficar no meu lugar, como se dizendo, o inimigo não vai me ver, ele não vai me atacar, está completamente enganado. Ficar parado, escondido, enclausurado, num lugarzinho, num quarto, não resolve, não vence a batalha, viu? O mínimo que nós poderíamos dizer nas nossas orações, se não estiver disposto a lutar, mas o crente tem que lutar, porque se ele não lutar, ele vai ser derrotado, até porque a luta não é vossa, não é nossa, é do Senhor. Tem momentos na Bíblia que o Senhor diz, nessa peleja não tereis que pelejar, outra vez o Senhor pelejará por vós. Então, mas o salmista, no momento de guerras, de aflições, de depressões, de angústias que estava vivendo, ele diz no Salmo de número 57, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, ou até que passe o perigo. Às vezes, as calamidades, os perigos são maiores do que imaginamos ou suportamos. Portanto, devemos recorrer ao Senhor. Mas Davi era um guerreiro. Davi verdadeiramente um guerreiro de Deus, enfrentou muitos inimigos e muitas batalhas e venceu a todas, porque ele sempre colocava o Senhor na sua frente, e ele escreveu vários salmos sobre isso, sobre as bênçãos, sobre as vitórias, sobre as guerras, sobre os inimigos. Mas se ele tivesse vivido depois de Paulo, tivesse conhecido esta carta que ele escreveu aos Efésios, com certeza ele dizia, eu conheço muito bem as armas carnais, as armas materiais, as armas do guerreiro humano, do soldado, do general, do rei, como ele muitas vezes, mesmo depois de que já era rei, ainda ia para as guerras, para as batalhas, ele diz, eu vou usar essas estratégias, essas armas que Paulo escreveu aos Efésios. Isto é para
para nós, era para o tempo de Paulo, para os irmãos de Efésios e também é para o nosso tempo. Então, busque ao Senhor, busque, peça ao Senhor para que Ele te capacite e o Espírito Santo de Deus te ensine a usar a armadura de Deus sem deixar, como ele diz, sobretudo, no versículo 17 já terminando, no versículo 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, orando sempre, ele diz aqui, orando com súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança. Não pode recuar. Depois que entrou na batalha, depois que entrou na guerra, não pode recuar, porque se a Bíblia diz, se te mostrares fraco nos dias das batalhas, as suas forças serão poucas. Portanto, é necessário nos achegarmos mais a Deus, mais a palavra de Deus, e Ele será conosco, Ele será contigo, Ele será conosco em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais esse estudo, que seja para a glória de Deus e para a bênção na tua vida, em nome de Jesus. Vou estar aqui fazendo 3 perguntas e respondendo dentro daquilo que foi falado nesta aula. Vamos ver o que diz aqui no nosso painel, aqui na nossa tela, na nossa escola bíblica digital. Divulgue e compartilhe esses vídeos para as pessoas que queiram ouvir mais e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o Senhor há de te abençoar, com certeza há de te honrar no nome de Jesus. Muito bem. A primeira pergunta é, existe o termo batalha espiritual na Bíblia? Resposta, não existe o termo batalha espiritual, mas o conceito de guerra espiritual, que é a mesma coisa de batalha, que foi sobre isso que eu li e ministrei nesse momento. A segunda pergunta é essa, eu posso estar pronto para a batalha espiritual se não tiver uma das armaduras de Deus? Não, é necessário ter todas as armas que compõem a armadura de Deus. É a resposta. A terceira pergunta é, o que pode acontecer com um cristão que não usa a armadura de Deus, conforme foi lido essa aula? O que pode acontecer com um cristão que não usa a armadura de Deus? Não consegue manter-se de pé na fé. Quem não usa a armadura de Deus não consegue manter-se de pé na fé. Se você vê alguém que caiu da fé, é porque ou ele não usava toda a armadura de Deus, ou só usava alguma parte da armadura, e é necessário usar todas. Viver na oração, viver na verdade, viver na justiça, viver na fé, crer no Evangelho de Cristo e proclamar e ter certeza absoluta da sua salvação por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário e estar em constante vigilância, atento, olhando, escutando, ouvindo, procurando, se informando. Opa, o que está acontecendo? Qualquer sinal diferente, alguma coisa está acontecendo, Senhor, me ajuda aqui, Espírito Santo, me ajuda aqui, já vai. Ora, antes que as coisas aconteçam, antes que o inimigo chegue, antes que as provas cheguem, é melhor estar vigiando e orando, como Paulo diz, em súplica e no Espírito Santo, nisso com toda a perseverança. Glórias a Deus. Eu sei que você vai fazer isso e Deus vai te abençoar e te ajudar e você vai estar inserido naquela parte da Bíblia que diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Até a próxima aula neste mesmo canal, pelo YouTube, na Missão ADTG. E chama a glória!